a paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia! Glória a Deus! Chamado para testemunhar. Eu e você, crentes em Jesus Cristo, fomos chamados por Deus para testemunhar para as pessoas o que Deus fez em nossas vidas, do caminho novo que Deus deu para mim e para você. Amém? Glória a Deus! O ano passado, 2018, eu fui convidado pelo meu pai. Meu pai iria fazer aniversário e uns 2 meses antes ele me convidou para eu ir na chácara aonde ele ia se reunir com os familiares e amigos para comemorar o seu aniversário. E o meu pai pediu para mim para que eu levasse uma palavra naquele dia, né? Fosse lá falar um pouco de Jesus, orar por aquelas pessoas que estariam lá. E eu não falei nada para meu pai, mas a minha intenção realmente era de não ir, mas eu não falei que não ia ir. E passou aqueles 2 meses, aí chegou o mês do seu aniversário, um dia antes do aniversário do meu pai chegou até mim e falou de novo para mim: amanhã eu estou esperando você lá na chácara para você pregar a palavra de Deus para nós. Eu não falei nada, não falei que ia, mas também não falei que não ia. Mas na verdade, eu não ia ir. Então, chegou o domingo. Meu pai estava lá já com os amigos, parentes, e eu estava em casa. E meus irmãos, a palavra de Deus começou a falar forte comigo naquele dia. Aleluia! A palavra de Deus começou a falar comigo. Primeiro veio na minha cabeça, na minha mente, Jonas. Para quem conhece a palavra de Deus, vai concordar comigo que Jonas, ele ficou famoso como profeta fujão. Aquele que Deus chamou ele para uma missão. E Jonas correu daquilo que Deus tinha colocado nas mãos de Jonas. No dia anterior ao aniversário do meu pai, o apóstolo Pedro, ele falou em Atos, capítulo 2, versículo 17. Ele repetiu o que Joel falou no capítulo 2 e versículo 28, que nos últimos dias os homens, filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, os velhos e os jovens, teriam sonhos e visões. E eu digo para vocês, com toda a verdade, que no dia anterior ao aniversário do meu pai, eu tive um sonho de tantos, desde que eu me converti há quase 8 anos atrás. Eu sempre, regularmente, eu tive sonhos concernentes aos reinos dos céus. Mas o que eu mais sonhei foi sobre o arrebatamento da igreja, que será daqui a pouco. E sobre o arrebatamento da igreja, se você for pesquisar nas redes sociais sobre sonhos, você vai ver o que mais as pessoas estão sonhando nesses últimos dias é com o arrebatamento da igreja, que será a qualquer momento, que pode ser daqui a pouco. Aleluia! Então, eu tive esse sonho, que eu estava no céu, e estava Jesus Cristo no trono, sentado, mas eu não podia ver o seu rosto. E havia mais pessoas ali também, junto. E eu escutei uma voz que veio daquele trono e disse assim para mim: você tem que pregar. Vai lá pregar. Então, irmãos e irmãs, esse sonho falou muito comigo, mexeu muito comigo. E como eu falei para os irmãos, eu estava em casa naquele domingo,
com a intenção de que eu não ia ir lá na chácara levar a palavra de Deus. Eu não estava bem. Não é que eu não estava bem, eu não me sentia animado, não me sentia assim com ânimo, com desejo de levar a palavra de Deus, porque eu acreditava que eu ia perder meu tempo. Porque eu sabia que lá ia ter, a maioria das pessoas eram católicos, tinha o meu tio que hoje ele se denomina espírita, kardecista, né? Uma crença fundada por Allan Kardec, que não tem base bíblica, que é uma doutrina de demônios, que vai contra a palavra de Deus, e eu falo sem medo de falar. Então assim, não tinha nenhum convertido lá, não tinha nenhuma pessoa nascida de novo, não tinha nenhuma nova criatura, novo homem, nova mulher, a não ser eu que iria estar lá aquele dia. Então eu estava em casa, e a festa começou lá, já tinha começado. E a palavra de Deus começou a falar comigo. E eu não estava com a Bíblia nas mãos. Eu fui ali fora de casa fazer um servicinho, limpar o terreno. E a palavra de Deus começou a falar comigo. E aí começou a vir esses versículos na minha mente. E um deles foi João 10:9, que Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então eu comecei a pensar, se eu não for lá pregar para aquelas pessoas, falar de Jesus, falar da porta, porque eu sabia que não tinha nenhum convertido lá, não tinha nenhum salvo em Cristo Jesus lá, porque não tinha nenhuma pessoa lá, nascida de novo. E se eu não fosse lá falar da porta, que é Jesus Cristo, não fosse testemunhar da porta, como que as pessoas iriam saber sobre a porta e entrar por ela e serem salvos? No versículo 1 do capítulo 10 do livro de João, disse Jesus que não entrar pela porta é ladrão e salteador. Então toda pessoa, todo homem que não entrar pela porta, não entrar por Jesus Cristo, não aceitar a Jesus Cristo na sua vida pela fé, ela não será aceita por Deus. Então eu estava em casa e a palavra de Deus começou a falar comigo. Aí veio o profeta Jonas, como eu falei anteriormente. Jonas, fujão, não fuja do teu chamado. Aí veio o sonho, eu lembrei do sonho que Jesus disse para mim que era para mim pregar. Olha só. Aí veio a porta. Aí já em seguida veio Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. A parábola dos 10 talentos, na qual o Senhor Jesus deu 5 para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. E ali começou a falar forte comigo, eu comecei a meditar nessa palavra, nesta passagem, que eu não podia enterrar o talento que Deus me deu. Por isso que eu digo para você, profeta ou profetisa de Deus, como que você está usando o talento ou os talentos que Deus te deu? Cuidado, não faça como aquele que enterrou o seu talento. Porque se eu e você enterrar o talento que Deus nos deu, a coisa para nós não vai ficar nada boa quando Jesus Cristo voltar. Então, aí em seguida veio Ezequiel capítulo 33. Ali Ezequiel fala que Deus colocou eu e você, crente em Jesus Cristo, como atalaia. E que nós devemos pregar a palavra de Deus, devemos testemunhar do que Deus fez em nossas vidas, devemos obedecer ao chamado de Deus, porque nós pregarmos para as pessoas que não são salvas, que não aceitaram a Cristo ainda, que não são novas criaturas, Ezequiel ali fala que se eu pregar para aquelas pessoas, eu preguei a palavra, e se elas morrerem em seus pecados, não aceitarem a Cristo pela fé, eu estarei livre do sangue delas. Agora, se eu me negar a ir lá e pregar a palavra de Deus, testemunhar do que Jesus fez na minha vida através do meu chamado, e aquelas pessoas morrerem em seus pecados, Deus vai cobrar o sangue delas de mim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a coisa é séria. Você deve pregar, eu devo pregar, seja onde for, seja para quem for.
Porque se nós nos negarmos a pregar a palavra de Deus e aquela pessoa, seja ela quem for, morrer em seus pecados, por nós não termos pregado a palavra, por termos sido covardes ou medrosos ou com vergonha, Deus vai cobrar o sangue dela de nós. E aí em seguida veio Apocalipse 21:8 na minha mente, que diz assim, que os covardes, os tímidos, os medrosos não herdarão o reino dos céus. Então olha só, foram vários versículos que veio vindo na minha mente, um atrás do outro. Aí me lembrei de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que disse Paulo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de você se você não pregar o evangelho. Ai de nós se nós não obedecermos ao chamado de Deus. Ai de nós se nós não fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer, que é pregar a sua palavra, testemunhar de Jesus Cristo, exaltar a Deus e a sua palavra. Glória a Deus. E aí em seguida veio Romanos capítulo 10, versículo 14, que diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Aí eu pensei, aquelas pessoas estão lá, não têm um conhecimento da palavra de Deus como deveriam ter. Como que elas vão ouvir a palavra de Deus sobre Jesus Cristo se não tem quem pregue para elas? E naquele dia, Deus escolheu eu para pregar para aquelas pessoas, para aquele pequeno grupo. Então eu fui lá, preguei a palavra, né? Como Paulo disse, como pregarei se eu não for enviado? Jesus Cristo disse 16 vezes no Novo Testamento: quem tem ouvidos, que ouça. Aí vem em seguida Romanos 10, 17, que diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Aí eu pensei, como é que aquelas pessoas vão ter fé na palavra de Deus e em Jesus Cristo? Se eu não ir lá e não pregar, não expor a palavra de Deus. Aleluia. Porque é através da palavra de Deus que a fé surge no coração, na vida do homem, assim como fez na minha vida. Aleluia. Aí, em seguida, veio Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui Tiago fala da morte, que a morte pode chegar a qualquer momento na minha vida ou na sua vida. Aí eu pensei, Deus está me dando a oportunidade de ir lá e pregar a palavra de Deus. Eu não posso perder esta oportunidade, porque vai passar um ano, daqui um ano, quem saiba, aquelas pessoas que estão hoje ali, algumas podem não estarem mais, pode não estarem daqui um ano. Ou seja, elas podem terem morrido durante esse período. E com certeza eu ia me arrepender se eu não tivesse ido lá pregar a palavra de Deus, testemunhar de Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando você tiver a oportunidade de falar de Jesus, de falar da palavra de Deus, do que Deus fez na tua vida, não perca essa oportunidade. Porque a morte vem a qualquer momento. E eu tenho certeza que se alguma daquelas pessoas morressem, sem eu ter ido lá pregar a palavra de Deus, eu tenho certeza que eu ia me arrepender. E como disse Ezequiel, no capítulo 33, Deus poderia acabar cobrando o sangue delas de mim. Então nós temos um compromisso sério diante de Deus. Nós, além de ter sido chamados para recebermos o perdão de nossos pecados e a vida eterna, também temos a obrigação de fazer o ID de Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, e Marcos, versículo 16, versículo 15. E quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Então, irmãos, como a palavra falou muito forte comigo naquele dia, através desses versículos que eu acabei de ler, eu olhei no relógio, não era meio-dia ainda.
tomei um banho e peguei o carro e saí e fui para lá. Cheguei lá, né? Já tava lá aquelas músicas mundanas, que é normal, cerveja, né? Cheguei lá, sentei do lado do meu pai ficou faceiro de eu ter ido. Eu disse assim: pai, eu não ia vir, mas ontem eu tive um sonho, aleluia, e Jesus falou comigo que era para mim vir, e era para mim estar aqui, glória a Deus. Irmãos, o que eu estou falando para vocês através desse vídeo é a mais pura verdade, meus irmãos. É a mais pura verdade, e Deus é testemunha. Pelo temor a Deus e a obediência ao Senhor, eu fui lá pregar a palavra de Deus, porque os versículos, a palavra de Deus falou forte comigo naquele dia. E eu cheguei lá e falei isso para o meu pai. Aí, o que eu fiz? Cheguei lá, coloquei um hino evangélico, um louvor que glorifica a Deus. E esperei o pessoal almoçar. Aí o pai lá anunciou o que eu ia fazer, o meu convite, qual o meu objetivo de estar lá. Porque eu não iria estar lá, irmãos, se eu não tivesse, mesmo que se meu pai não tivesse me convidado para ir lá pregar a palavra, eu não teria ido. É aniversário do meu pai, eu não sei, aquele dia eu queria ficar em casa, sabe? Eu queria ficar em casa porque, né? Então assim, meu pai me anunciou, né, qual o objetivo de eu estar ali. E aí, o pessoal almoçou, e eu fui lá na frente e pedi para o pessoal, todo mundo sentar ali, né, de frente para mim. Peguei o microfone e comecei a ler alguns versículos na palavra de Deus. Comecei a pregar a palavra de Deus. Comecei a falar de Jesus, da Bíblia. E o que me deixou triste, algumas pessoas que estavam ali, quando eu cheguei na metade da minha ministração, uns irmãos meus foram para a piscina, né? Alguns outros ali foram lá para fora. A minha mãe, ela ficou lá na cozinha o tempo todo. Ela não veio ali ver o filho dela pregar a palavra de Deus. Não veio ali ver o que Deus fez na vida do filho dela, aleluia. Não veio ali ouvir e ver de onde Deus tirou o filho dela, de caminhos perigosos, de companhias perigosas, aleluia. Então o único convertido que estava ali, meus irmãos, era eu. Era eu. E aí, durante a minha ministração, já uma pessoa olhou no relógio, né, já disse assim: tá bom, chega, né, como se dissesse: tá bom, não precisa mais falar. Por quê? Assim como ela, como quase todos que estavam ali, eles não viam a hora de ligar as músicas lá, sertanejo, vaneirão, bailão, né, para festejar, dançar, tomar cerveja. Irmãos, é lamentável. Isso é normal na vida de todo aquele que não é nascido de novo. Isso é normal na vida de todo aquele que não se tornou nova criatura, que não entregou realmente a sua vida para Jesus Cristo, que nasceu de novo, que foi mudado por Jesus Cristo. Com certeza você que está me vendo através deste vídeo também tem alguém assim na tua família, né? Ou algum amigo, vizinho, colega de trabalho, que ainda não veio para o Evangelho, que ainda não foi mudado por Deus, que ainda Deus não mudou a sua vida. Então, eu fui ali, lancei a semente é a palavra de Deus. Já se passou um ano e pouco, que eu sei, ninguém se converteu. Eu fui lá, preguei, falei de Jesus, saí de lá com a consciência tranquila, né? Saí de lá, caso acontecesse alguma coisa com alguém, com algumas pessoas que estavam lá, eu estaria livre do sangue delas, estaria consciência tranquila. Fui lá, graças a Deus que eu fui, porque a minha intenção não era de ir, era de fugir daquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Então, estou tranquilo, estou com a consciência limpa. A semente foi lançada, a palavra foi pregada, né? E agora é com Deus.
O homem lança semente, mas é Deus que dá o crescimento. Então eu fui lá, testemunhei, preguei. Algo que, quando eu saí de lá, saí um pouco triste. Mais ou menos o mesmo que aconteceu com o profeta Elias no Monte Carmelo. Quando Deus se manifestou lá, né? Que Deus lá, através do sacrifício de Elias, e ainda matou os 450 profetas de Baal que foram mortos. Elias saiu triste de lá, porque não houve nenhuma conversão. Deus se manifestou lá, né? Então mais ou menos eu saí da chácara naquele dia, mais ou menos desse jeito, um pouco triste. Porque a palavra não é que a culpada foi a palavra de não ter feito efeito na vida daquelas pessoas. Não é que a culpa foi minha, que eu preguei mal, que eu não preguei com unção. Não. A palavra de Deus diz que é pela dureza do vosso coração. Se fosse isso, meus irmãos, quantas pessoas que não se converteram, não aceitaram as palavras do próprio Jesus quando estava nessa terra. O próprio Jesus pregando a palavra de Deus nessa terra, e muitos não aceitaram as suas palavras. O próprio apóstolo Paulo, Pedro, Estevão, que foi apedrejado no capítulo 7 de Atos, por pregar a palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus, Paulo, Pedro, que pregaram a palavra, e nem todo mundo aceitou as palavras de Pedro e Paulo. Será que eles pregaram mal? Será que eles não pregaram com unção? Será que eles estavam com a presença de Deus, sem a presença de Deus em suas vidas? Não, meus irmãos. A Bíblia diz que é bem clara. É por causa do coração duro. As pessoas resistem à verdade para serem salvos. É por isso que o coração do homem e o coração da mulher precisa se tornar um coração de carne. Uma voz sensível à voz de Deus através do coração de carne. Uma voz sensível à palavra de Deus através do coração de carne. Então, chamado para testemunhar. Você, que quem sabe um dia vai ser chamado para testemunhar do que Deus fez na tua vida, ou quem sabe você já foi chamado para testemunhar. Glória a Deus por isso. Porque é maravilhoso ser usado por Deus nessa terra como instrumento em suas mãos, de um canal de Deus na terra. Porque Deus usa o homem nesses últimos dias, a mulher, para que a sua mensagem, a sua palavra de Deus venham venha impactar todo homem, toda mulher, para que todo homem, toda mulher venha a ouvir e conhecer a palavra de Deus. Porque vivemos nos últimos dias. O nosso tempo está acabando. Jesus Cristo está voltando. O anticristo está aí. Logo ele vai se manifestar a este mundo. E como eu sou pré-tribulacionista, eu não vou estar aqui para contemplar a face dele. Aleluia! E o que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? Você está preparada? Você está preparado para o arrebatamento que será daqui a pouco? Que vamos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares? Aleluia! Não fuja, meus irmãos, minhas irmãs, do chamado de Deus. Não fuja! Não deixe de pregar a palavra, não deixe de testemunhar do que Deus fez em suas vidas. Não deixe de perseverar na porta estreita, no caminho do céu, no caminho da salvação. Não deixe. Não troque Jesus por nada, não venda Jesus por nada. A porta estreita, ela não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. A porta larga é a mais fácil, mas é a porta do mundo. É a porta da perdição, da condenação. Então, seguir a Jesus Cristo vale a pena. Vale a pena. E é só para os escolhidos. E eu vou finalizar lendo Apocalipse 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus.
Olha só. Depois destas coisas, ouvi no céu uma, como grande voz de numerosa multidão. Irmãos, a minha voz vai estar lá, junto com as pessoas que estão nesta multidão. Que a sua voz também esteja lá, gritando no céu. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Aleluia! Que a tua voz esteja lá, meu irmão, minha irmã. Porque a minha voz vai estar lá. A minha voz, como registrou o evangelista João, já está lá. Aleluia! Por isso que eu digo, o caminho do céu, a porta é estreita. Jesus Cristo é o melhor caminho. Amém?